que me cancelaram. Pera lá. E agora? Não, mas eu acho que as pessoas vão te ver. Ai, meu Deus. Não. Oi, Antônio, você tá vendo? Oi, gente, o pessoal já tá entrando. Vocês estão conseguindo ver a gente? 16 pessoas, 21. Comentem aí Ainda se nem tá dando tem. pra ver ele. É, Por gentileza. pessoal, comenta aqui na live se vocês estão conseguindo ver a gente. Bárbara, você tá conseguindo ver? Sim, sim, então ótimo. Então estamos vendo. Ok, a gente só tá um pouquinho adiantada, né, Carla? Então vamos aguardar um pouquinho o pessoal, né? Isso. Então a gente vai e Enquanto eles vão volta. entrando, Ah, isso que eu ia falar. Ou você prefere que eu já dou a introdução e depois a gente entre nas perguntas? O que você acha? uai, podemos também. Se tá todo mundo conseguindo ver, beleza? Tá ótimo. Então tá ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá. Gente, então, vou começar. O pessoal que me conhece já, vou fazer nossa introdução de sempre. Sei que vocês estão com saudade, porque já faz, acho que vai fazer um mês que eu tô sem podcast, então eu sei, eu também senti falta. Mas hoje a gente tem uma convidada muito, olha, de um assunto assim, super importante para o pessoal aí da engenharia. Então, eu espero que vocês gostem. E então, para quem não me conhece, eu sou a Carla Lopes, sou host aqui do podcast. E todo início do podcast eu quero deixar claro para as pessoas o que a gente está fazendo aqui, né? Porque às vezes você me conheceu através da nossa convidada e é nosso primeiro contato. Então, seja muito bem-vindo. O nosso podcast ele tem um intuito de estar ajudando e amenizando aquelas pessoas que estão buscando uma formação acadêmica, um norte na sua jornada profissional. Ou seja, de alguma forma, eu vou trazer algumas pessoas aqui, como a nossa convidada, a Kiara, para bater um papo, para conversar sobre algum curso, alguma área que seja interessante para vocês e também para agregar conhecimento. Então, hoje, a gente vai ter a nossa Kiara aqui, que eu estou super ansiosa, porque eu nunca falei sobre esse assunto. É um Então, assunto muito Kiara, seja diferente, muito né? bem-vinda. Obrigada. E, Kiara, assim, a gente não teve o bate-papo antes, né? Então, assim, muito prazer. Eu queria te, avisar também que o nosso podcast, ele veio da faculdade, então eu faço parte da UFMS, e ele veio da faculdade, então são 5, 6 pessoas que fazem parte desse podcast. Eles falam que eu só sou o rosto, tá? Então tem uma equipe aqui por trás de mim, e a gente agradece muito essa disponibilidade sua, tá bom? E durante o nosso podcast, eu vou fazer algumas perguntas para você e também para o pessoal aí que quer certificado de extensão. Então, já vou deixar uma dica aí. Quem faz faculdade precisa de certificados agora para formar. O nosso podcast, ele emite certificado. Então, você que está assistindo a gente, você pode estar batendo um papo depois comigo e eu vou te mandar um link para você estar preenchendo. E aí você recebe esse certificado. Hoje, porventura, eu acabei esquecendo de colocar na minha bio. Então, depois eu vou estar postando o link no meu story. Então, você que está aqui na live, você quer receber esse certificado, assim que acabar, eu coloco o link no story. Tá bom, gente? Aí vocês respondem lá, bonitinho, tá bom? Pra estar ganhando certificado. Então, Kiara, muito obrigada mais uma vez de você ter topado. E depois a gente vai sair no Spotify e no YouTube, tá bom? Tá bom, combinado. Então, assim, para o pessoal que está aqui na live com a gente, vocês podem estar mandando pergunta tanto aqui naquele balãozinho que tem aqui embaixo, quanto nos comentários, que aí a hora que for aparecendo a gente vai respondendo, tá bom? Enquanto isso, pessoal, vamos estar mandando aqui, muitas palminhas. Eu adoro esse engajamento que tem no ao vivo, que é muito bom para a gente se comunicar. Então, Kiara, vou começar te apresentando, falar um pouquinho de você. Posso? Pode sim.
Então, a Kiara, ela é engenheira civil, formada pela PUC Minas, em 2015. Ela é pós-graduada em gestão e planejamento de projetos pela UFMG, em 2017. Pós-graduada em avaliações e perícias ambientais, produtora rural, graduanda em engenharia agronômica, especialista em pulverização por drones e palestrante sobre o assunto. Olha, Eu, gente, essa mulher estuda, hein? Você estuda, hein? tá, um bocadinho. Eu sempre gostei um pouquinho de estudar, né? Então, eu formei em engenharia civil, continuei, sempre trabalhei na área de engenharia civil. E quando surgiu a oportunidade, quando meu irmão e o Bruno, que é o meu marido, resolveram comprar o drone, e eu vi que a gente precisaria se preparar, precisaria estudar, comecei a me envolver mais com o meio agronômico e fiz aí uma transição de carreira. E como eu gosto de estudar, falei assim, vou ter que acabar fazendo agronomia, não vai ter jeito não. Aí a gente dispensa matéria, né? Como eu tenho minha formação em engenharia civil, a gente dispensa quase mais de 2 anos de faculdade, porque ali os primeiros períodos básico de cálculo, é tudo, muitas matérias repetidas. Aí quando eu vi que ia ser menos tempo, aí que eu aproveitei mais ainda. Falei assim, né? Porque que legal. É um assunto muito diferente, a agronomia era completamente fora da minha área. Apesar de eu gostar bastante, de eu, né, acompanhar aqui nos plantios, mas é diferente quando você trabalha com isso, né? Completamente diferente, não tem como comparar. Então, aí comecei a fazer, tô gostando demais, né? E estamos indo aí. Enquanto isso, a gente vai estudando também, paralelamente, né? A gente sempre faz curso, participa de palestras, com certeza. Principalmente sobre tecnologia de aplicação, que é a nossa parte ali das pulverizações, e a gente vai se especializando um pouquinho na área. Que legal. E deixa eu te perguntar, você é de Minas hoje, você mora em Minas? Isso, eu sou mineira, moro aqui em Minas. Eu moro no centro-oeste mineiro, eu moro a 170 quilômetros de Belo Horizonte. Nossa, gente. Então, assim, ó, o pessoal que não me conhece, tem bastante gente aqui que tem você, que ó, eu só tô vendo assim, ó, agrodrone nos perfis. Então, eu sou de Três Lagoas, então olha a conexão que a gente já tá tendo, hein? Já tá indo de longe. Tá vendo? Então, olha só. Mais ou menos quase conterrânea. Pois é. Quase, né? E deixa eu te perguntar, vamos começar a falar um pouquinho sobre a primeira formação, no caso, que é sobre a engenharia civil. Como que foi essa jornada que você iniciou? Como é que foi essa engenharia primeiro, né? Porque eu sofro com uma engenharia também. Eu faço na UFMS aqui de Três Lagoas, mas eu faço engenharia de produção. E como é que foi para você essa jornada no início da engenharia civil? Gente, eu tô tão acostumada a ficar falando só de drone, só de agronomia, acho que ninguém nunca me perguntou sobre engenharia civil, vocês acreditam? Mas enfim, gostei, vamos lá. Então, eu fiz engenharia civil, eu era uma pessoa assim, quando eu fui entrar para a faculdade, eu não sabia o que eu faria, né? Qual faculdade que eu ia prestar, qual vestibular que eu ia prestar, então estava meio perdida. E na época minha família mexia com construção civil. Aí eu pensei assim, já que como eu não tenho nada específico que eu quero, né? E tem a oportunidade aqui na engenharia civil, tem a oportunidade aqui na construção civil, vou fazer engenharia civil, né? E fiz engenharia civil. E assim, eu tinha uma certa dificuldade para exatas, mas aí por causa disso eu estudava muito, e acabou que eu consegui até me formar em menos tempo, né? Foi bem bacana. Sempre trabalhei na área de engenharia civil. A gente trabalhava como construção civil, depois eu comecei a fazer projetos. Então, assim, eu entrei na faculdade em 2010, de 2010 até 2019, trabalhei 100% com engenharia civil. Desde o primeiro período da faculdade, devido às oportunidades que a gente tinha aqui, né, na minha família também, e depois fui indo, trabalhei em outras empresas, trabalhei por conta própria. E a engenharia é bem desafiadora, mas eu gosto bastante. Até hoje mesmo, tendo saído da área, até hoje eu vejo algumas coisas, tento aproveitar algumas coisas também, é bem bacana, é uma área que eu gosto muito. Sim, com certeza. E perguntaram aqui, eu só perdi o nome da pessoa, anotei a pergunta rapidinho. Perguntaram sobre a diferença da teoria e da prática, já que você gosta de estudar.
Eu gosto mesmo. Então, eu brinco agora um pouquinho na parte de drone, toda vez que alguém faz essa pergunta, eu penso muito nisso. Nos drones, eu vim da prática, né? Então, assim, quando a gente começou a trabalhar com pulverização por drones, eu não fazia agronomia, eu não entendia muito sobre agronomia. Então, assim, os meninos compraram os drones, começaram a trabalhar, e, de repente, eu me vi na prática sem saber nada de teoria. E até mesmo porque a gente não tem muita coisa de teoria sobre pulverização por drones, Sim, né? Nem de tecnologia de aplicação voltado para drones não tem, porque drones é algo muito novo. O primeiro drone de pulverização que efetivamente veio para trabalhar aqui no Brasil foi o MG1P em 2019. Em 2019. Então, assim, é algo muito novo. Então, sim, assim, quando a gente vai olhar o lado acadêmico da tecnologia de aplicação e da pulverização por drones, a gente não acha muita informação. E quando sim, eu descobri isso, que eu falei assim, nossa senhora, e eu vi uma oportunidade aí no mercado. Eu falei, é algo muito novo, é algo muito que vai, né, que é muito viável para o pessoal que é da área. sim, Muitas pessoas vão vir a trabalhar com isso e não tem base nenhuma. Então aí eu comecei a correr atrás de informações e comecei a correr atrás da teoria. Aí a teoria que eu comecei a entendi. estudar foi sobre tecnologia de aplicação, que é sobre pulverizações no geral, né? E a gente aborda pulverizações terrestres, pulverizações aéreas e, e a gente aborda ali, né, pulverização no geral, nada voltado para drone, né? E eu até brinco assim, se eu tivesse no drone de pulverização, se eu tivesse primeiro estudado tecnologia de aplicação e depois ido para aplicar com drone, eu ia falar assim, não funciona não. Porque realmente contradiz muita coisa, sabe? É muita coisa nova que eles ainda estão estudando, que eles ainda estão. Muitas variáveis. Na agronomia tudo depende. Eu não estava acostumada com isso também da engenharia, né? Engenharia é muito exata, engenharia civil é muito. Uma Sim, engenharia civil, mecânica, elétrica, é muito exato, assim, sabe? É isso e é isso. Na agronomia, não, tem muitas coisas que influenciam. E pensando nessa parte, é outra. Pensando nesse detalhe de tecnologia de aplicação voltado para drones de pulverizações, inclusive. Só que aí hoje, o que, que eu vejo? Assim, muita gente está no mercado só com a prática. A prática ela é muito válida, sabe? Eu sim, acho que a parte acadêmica, só por ela mesmo, não agrega, não traz tanto, assim, né? Como é que eu vou falar? A parte acadêmica, só por ela mesmo, a pessoa não consegue desenvolver tanto, assim, pensando em indo para a prática. Agora, quando a pessoa tem a prática, ela consegue ter experiência de campo e entender o lado acadêmico, acho que aí é a diferença, sabe? É aonde a pessoa entendi. consegue se destacar mais. Então, claro que é muito difícil a gente fazer tudo, né? Mas aqui, por exemplo, eu conto assim, né? Igual você falou aí que você é só o rosto, né? Quase que no Instagram aqui também eu sou só o rosto, porque aqui eu conto com os meninos me ajudando, a gente tem uma equipe grande aqui. Então, assim, eu vou para pulverização, eu acompanho pulverização, mas não faço só isso também, né? Porque eu fico aqui, eu Entendi. estudo, eu estou fazendo agronomia, eu vou para os congressos, vou para palestra, mas a parte da prática ela é fundamental para eu ter desenvolvido esse conhecimento também, que ainda está em desenvolvimento, é claro, né? Entendi. E, assim, a tecnologia de drone, como a gente já entrou nesse assunto, você já falou, ela é super recente em comparação com outras coisas que a gente já vê, pelo menos na engenharia, né? E, assim, essa tecnologia, como que você colocou em prática? Como que foi para você estar colocando em prática isso? Foi muito desafiador para você? Quais que foram esses benefícios até para a empresa hoje? Você tem, né, no caso? Quais foram esses desafios? Como que vocês abordaram? Como que foi para vocês? Então, quando a gente comprou o nosso primeiro drone, eu acho que eu nem nunca. Eu já tinha visto aqueles drones pequenininhos, né? Aham, De foto e etc, né? Nunca tinha mexido nem nada, só tinha visto assim, voando, acho que nem de perto eu tinha visto. Então, assim, foi algo muito novo. Eu lembro que quando os meninos resolveram comprar, eu falei assim: vocês estão doidos? Comprar um drone, hoje um drone, na época também, né? Na época a gente comprou o T30, mas assim, R$ 200 mil num equipamento. Eu falei assim: como é que vai colocar R$ 200 mil num equipamento que voa? Ninguém nem conhece, ninguém nem sabe. Como é que funciona e etc. Mas então era muito novo, foi muito desafiador, né? Ainda é, porque assim, essa questão da pulverização, ela é muito.
a responsabilidade é muito grande por trás, entendeu? Agora é um mercado que está em crescimento, tem muita gente entrando, só que a responsabilidade de sair para fazer uma pulverização, mesmo que seja em uma área pequena, em uma área de produtor pequeno, ela é muito alta, ela é muito grande. Então, porque assim, os produtos são muito caros, você está impactando diretamente ali a produtividade daquela lavoura. Então, eu sempre tive muito receio por causa disso. E eu tinha essa ciência porque aqui a gente é produtor rural, né? O meu irmão aqui, no caso, ele é produtor rural, aqui ele planta. Então, eu sei da dificuldade que é. Então, eu sabia que, assim, era um desafio muito grande e uma responsabilidade muito grande. E foi com tudo, porque assim, a gente comprou um equipamento que a gente não sabia mexer, teve a entrega técnica, mas ok, mesmo assim, sabe, é algo muito rápido ali, para você nunca teve contato com equipamento antes. Aí tem a entrega técnica, 2 dias, fica ali um técnico te explicando como é que mexe. É muito superficial, assim, né? Então, a gente fica muito perdido. Aí a gente não sabia como é que era a manutenção, ficava receoso. Hoje a gente vê com outros olhos, né? Que a experiência a gente vê e fala assim, nossa, era bobagem a gente ficar preocupado desse jeito. Mas realmente era algo muito novo. Então, assim, a gente não sabia da manutenção, a gente tinha muitos problemas com cauda. Aí eu ficava receoso com essa questão de qualidade, receosa com essa questão de qualidade de aplicação. Com medo de acontecer alguma coisa com o equipamento mesmo, né? Do equipamento cair, é um equipamento muito caro, né? Então, assim, foi muito desafiador, assim, ainda até hoje ainda porque a gente ainda, né, por mais que a gente estude, por mais que a experiência contribua ali para a facilidade, né, para melhorar um pouco ali essa questão do dia a dia, só que até hoje tem horário específico para a gente poder fazer as aplicações, mas às vezes não tem muito como a gente fugir, a gente tem que ter jogo de cintura. E além disso tudo, ainda é condição extrema de trabalho, porque assim, é em campo, é distante, é carratola, não tem internet, entendeu? Dá errado alguma coisa, você tem que voltar no dia seguinte, às vezes você sai para aplicar, chove o dia inteiro, você chega lá, começa a chover, você andou 2 horas de carro à toa, vai ter que voltar para trás, então assim, é bem desafiador. Entendi. E uma coisa, assim, não tá no nosso roteiro, mas uma coisa que eu fiquei pensando agora com você falando. Hoje você tem contato direto com vários produtores rural. Como que foi, por exemplo, para vocês, né, no caso, explicarem para esses produtores rurais que realmente funciona a pulverização e que, assim, podem ficar despreocupados? Porque eu lembro do meu avô, lembro da minha tia, até que eles são do sítio e tudo mais, e para mim convencer eles de qualquer coisa já é difícil. Eu fiquei pensando, como que foi para vocês? Gente, até hoje é difícil, não tem jeito não, sabe? Até hoje está mais disseminado, a gente tem mais informação, tem acesso a muito mais coisas, mas até hoje é difícil. Tem pessoa que é cabeça dura, que ela não quer, fala que não funciona, ok. E aí essa não adianta a gente conversar, né? Pessoa que é cabeça dura. Assim, tem algumas pessoas que são assim, mas aí a gente nem leva a conversa pra frente e ok. Mas até hoje eu tenho um agrônomo, não vou falar o nome dele aqui, não tá assistindo a gente não, mas eu tenho um agrônomo que até hoje ele vira pra mim e fala assim, a aplicação de herbicida via drones não funciona. Herbicida é para controle de planta daninha, assim, né? Que a gente não quer ali no meio da lavoura. Até hoje ele me fala isso. Por que ele fala do herbicida? Porque ele nem é produtor rural, mas se encaixaria também, né? Por que ele fala do herbicida? Porque o fungicida e o inseticida, que são 2 outros tipos de classes de produto que a gente aplica, a gente não consegue visualizar logo após a aplicação como é que foi, se ficou bom, se não ficou. Porque você vai estar, se você está aplicando um inseticida, você está fazendo o controle ali de um inseto, por exemplo. Efetivamente você não consegue ficar vendo ali o inseto. Só que o herbicida, como é uma planta daninha, a planta tá lá, a planta verdinha. Você vai aplicar num dia, 2, 3, 4 dias depois você vai passar lá, ela tem que ter secado. Então você consegue ver visualmente. Então, assim, eles têm um receio maior por causa disso, sabe? Até hoje eu brinco com ele. Eu falo assim, fulano, você pega uma lavoura sua, você vai deixar eu fazer a aplicação. Se não funcionar, você não precisa me pagar. Eu ponho minha mão no fogo. Então, assim, eu fazia muito isso, sabe? Porque com os produtores, eu ainda faço os produtores. Hoje a gente tem uma cartela de cliente, né? Mas mesmo assim, às vezes quando tem um produtor novo que tem receio, eu ainda faço. Eu falo assim, não, vamos pegar uma área pequena ali, sua, se você tá receoso. Tem uma cigarra aqui, peraí. Ai. Nossa senhora.
Mas eu falo assim, né? Vamos pegar uma área pequena ali, se você está receoso, vamos fazer nessa área pequena para você ver como que vai ficar, né? Às vezes o produtor tem uma área, não sei, de 100 hectares, vamos fazer em 20, por exemplo, né? Para Entendi. ele ver como é que funciona. Vamos fazer ali uma aplicação de herbicida para ele ver realmente que fica bom. E eu tento explicar tecnicamente. E o que atrapalha um pouquinho isso também é porque com essa leva de gente entrando no mercado, algumas pessoas estão muito despreparadas e acaba Sim. queimando a tecnologia, entendeu? Então vai fazer uma aplicação e a aplicação não fica boa, porque o que vai definir o sucesso da aplicação, mais do que todos os outros fatores, é o operacional, é o piloto, são as pessoas envolvidas no processo. Elas vão avaliar o Entendi. conjunto de fatores que a gente precisa de atender para atingir o desempenho daquela aplicação. Só que aí o pessoal entrando fica muito atrás ali de recuperar o dinheiro investido e acaba pecando um pouquinho ali com relação ao desempenho da aplicação, a qualidade da aplicação, porque na realidade na pulverização por drone você tem uma balança, que é qualidade, aplicação e rendimento. Quanto mais você Uhum. rende, maior o seu retorno. Mas aí a linha é muito tênue, porque, por exemplo, se você coloca uma faixa muito larga no drone, você vai ter um rendimento muito bom. Mas você vai ter uma qualidade ruim, porque não vai cair a quantidade de gota que você precisa. Então você tem que saber ali Entendi. qual que é o limite. Eu te dei um exemplo prático, qual que é o limite dessa faixa. Então é uma balança, você tem que dosar ali. Você precisa de um certo rendimento, mas você tem a sua qualidade também que você tem que atender. E às vezes a pessoa, por desinformação ou só por pensar realmente de querer aquele retorno rápido, ela acaba não balanceando isso corretamente e acaba queimando a tecnologia, porque aí faz a aplicação não fica boa, não faz aquele controle da Entendi. planta daninha, aí dificulta um pouquinho mais, mas aí a gente vai trabalhando atrás, vai falando tecnicamente, fala, olha, a pessoa usou uma faixa muito larga, a pessoa não usou uma ponta correta para esse produto que ela estava aplicando, e a gente tenta contornar a situação, mas principalmente a forma como eu abordo da forma de falar assim, vamos fazer um teste, né? Se você não está seguro em fazer, não tem problema. Vamos pegar aqui, ó, 10 hectares, vocês vão ver, eu mostro ali os benefícios e falo assim, mas vamos fazer um teste aqui numa área menor, faz uma aplicação só para você ver como é que fica e dou a segurança, mostro os relatórios, converso sobre esses Entendi. parâmetros de tecnologia de aplicação para tentar deixar eles um pouco mais confortável. Que legal. Isso você falando, nossa, a gente ouve muito de professor, acho que acredito que você também já ouviu isso. Como que a engenharia, ela consegue estar em vários setores, né? Como que é possível isso, gente? Porque você falando já me fez lembrar de uma área que a gente vê em engenharia de produção, que é a parte de melhoria da qualidade, melhoria e controle da qualidade. E a gente vê muito disso, que é indicadores que a gente pode estar utilizando durante o processo. E você falando é um principal indicador. Eu falei, gente do céu, minha professora tá lá, surtando na casa dela. E isso é É. muito bom, porque a gente consegue ver a aplicação da nossa engenharia, de outras engenharias juntas, né? Justamente. E o fato de eu ser engenheira civil também, mesmo entrando para uma outra área que é completamente diferente da engenharia civil, não deixou de agregar, porque na realidade, eu sou engenheira civil e o Bruno, que é o meu marido, que também trabalha diretamente com os drones, ele é engenheiro eletrônico. Então, assim, a gente veio de duas engenharias completamente diferentes. Ele ainda está na parte ali da manutenção dos equipamentos, está um pouquinho mais dentro do que eu, mas mesmo assim. Só que a engenharia, a faculdade de engenharia, ela ensina a gente a criar processos e a pensar através de processos, sabe? Então a gente trouxe muito disso também para esse lado aqui de tecnologia de aplicação, de agronomia, e a gente consegue utilizar essas coisas que a gente aprende em algo que não é completamente a área e ainda assim obter ali uma melhoria. Então a gente pensa muito nessa, assim, sabe, dessa forma de em processos, assim, Entendi. contribui bastante, assim. E é algo que a gente aprende muito na engenharia, né, como um todo. Com certeza. E pensando nessa tecnologia, né, no caso, como que ela vem hoje contribuindo tanto para a eficiência e também para a sustentabilidade da agronomia, da agricultura?
Então, uma das vantagens da pulverização por drones, principalmente quando a gente pensa nessa parte de sustentabilidade, na realidade, sustentabilidade são 3 pilares, né? Mas quando a gente fala, a gente pensa muito no lado ambiental, né? Que é o Sim. principal, assim, a gente tem já uma associação direta. Pensando muito nessa parte da sustentabilidade do lado ambiental, uma das vantagens da pulverização por drones é o baixo consumo de água durante as aplicações. Então, por exemplo, nas aplicações com tratores, nos pulverizadores convencionais, através de tratores, e até também em grande parte das aplicações com os autopropelidos, que são as pulverizações, são os equipamentos que fazem a pulverização terrestre em áreas maiores, utiliza-se aí na faixa de 100 a 80 litros por hectare de aplicação. E dessa quantidade, praticamente tudo é água, assim, sabe? Se eu tenho uma aplicação de 100 litros por hectare no autopropelido, normalmente 90 litros por hectare é água. No drone, a gente aplica aí na faixa de 10 litros por hectare. Então, assim, quando eu vou fazer uma aplicação por drones, se eu vou fazer uma aplicação numa área de 50 hectares, geralmente eu peço para o produtor 500 litros d'água. Eles sempre, quando são as primeiras aplicações deles, eles sempre ficam surpresos, porque eles estão acostumados a mandar caminhão-pipa para acompanhar o pulverizador para fazer calda, de tanta água que gasta. Então, numa área de 50 hectares, em que eu solicito para o produtor 500 litros de água para fazer a calda, para fazer a aplicação, normalmente ele gastaria ali 5 mil litros de água, ele gastaria muito mais. Então, isso é uma grande vantagem, essa questão do consumo da água. Aí a gente tem que analisar não só a parte do consumo da água mesmo, mas a parte de tudo que está envolto aí nesse processo, né? Então, por exemplo, ele ia precisar de um caminhão-pipa para fazer o transporte dessa água, né? Agora é muito mais fácil. Tem vezes que ele traz até em galão para a gente, tem vezes que ele tem o ponto de água próximo, ele não precisa nem de fazer o transporte dessa água. Então, envolve isso tudo. Outra também vantagem ligada à parte da sustentabilidade, aí a gente não vai pensar somente no pilar ambiental, mas também no pilar social e econômico, nos pilares sociais e econômicos, né? É voltado para a parte das aplicações localizadas com os drones de pulverização. Então, por exemplo, já está muito difundido em cana e em florestas, em aplicações de canas em florestas. A gente faz um mapeamento com um drone multiespectral e esse drone avalia a área toda e avalia os pontos que precisam ser feita a aplicação. Aí, ao invés de eu fazer a aplicação na área toda, gastando ali produto para aplicar em 100 hectares, sendo que às vezes dos 100 hectares só metade precisaria efetivamente da aplicação, eu vou aplicar só na área que efetivamente precisa. Então, se precisar só em metade, ao invés de aplicar em 100, eu vou aplicar em 50, ao invés de aplicar em 1000, eu vou aplicar em 500, ou em 200, ou em 300. Então, a gente tem um consumo muito grande de produto, né? De defensivo agrícola, de água também, de mão de obra. Então, aí a gente envolve a cadeia toda, né? E a tendência é isso cada vez mais ir se expandindo aí nas lavouras também e entrar um pouquinho também até na parte de cereais também. Muito bem. O pessoal mandou aqui agora sobre uma pergunta sobre se você já ouviu falar sobre UVB e BVO. O BV é ultra baixa vazão, né? Que é justamente a gente fazer a aplicação com a taxa de aplicação muito baixa. Que aí realmente, depois ele até mandou complementando, quase esse procedimento praticamente não utiliza água. Geralmente, se eu não me engano, o BV é abaixo de 5 litros por hectare ou abaixo de 6 litros por hectare. Só de taxa de aplicação. O que é a taxa de aplicação? É os produtos e a quantidade de água que a gente está aplicando, né? Então, se eu tenho ali 5 litros de produto e eu vou fazer uma aplicação a 6 litros por hectare, né? Se eu tenho 5 litros de produto por hectare, eu vou aplicar 6 litros por hectare, eu vou gastar 1 litro por hectare de água. Então, assim, aí tem estudos agora que o pessoal está fazendo justamente de fazer a aplicação nessas vazões muito baixas e às vezes até sem adicionar água na mistura, né? Fazer ali só com os produtos. É também um outro ramo de estudo. E no drone, também isso torna muito viável, porque o drone ele foi feito para fazer aplicações em baixas vazões. Hoje em dia, tradicionalmente assim, né? Hoje em dia, comumente, a gente aqui trabalha em vazões de 7 a 12 litros por hectare,
por causa de questão de compatibilidade de cauda e porque a gente tem que estudar um pouquinho mais para começar a trabalhar em UBV, sabe? Porque aí começa a impactar muito a parte ali de tecnologia de aplicação e a gente tem que dosar mais ainda aquela questão da balança do desempenho e da qualidade. Mas já tem muitos estudos sobre o BV também, que né, muita gente já está trabalhando dessa forma, tem que ser muito técnico para trabalhar com o BV, por isso que a gente ainda não trabalha. Eu ainda venho estudando para isso, mas só pelo fato da gente, ao invés de estar aplicando a 80, a 100 litros por hectare, aplicar a 10 litros por hectare, que é o que a grande maioria de quem trabalha com drone aplica, já diminui muito, né? Acho que você respondeu a pergunta. Deixa eu ver mais uma aqui. A gente vai entrar agora num assunto, vai deixar só um pouquinho de lado o drone, mas a gente já volta nele. Que eu queria te perguntar sobre como que é ser palestrante sobre esse assunto, obviamente, e se você pode compartilhar alguma mensagem que você busca transmitir em suas palestras, como é que foi a primeira palestra para você, porque querendo ou não, é um assunto novo para todo mundo, e como é que foi para você isso? Então, para mim foi difícil, porque assim, a primeira palestra que eu fiz foi num evento que eu tinha ido, quando eu resolvi, eu fui no evento acompanhar o Bruno, meu marido, que eu queria entender um pouquinho. Aí, nesse evento, eu falei assim, vou mudar, vou fazer uma transição de carreira e vou começar a trabalhar com drone de pulverização. Então, era um evento muito bacana já, que eu já gostava, já tinha um significado bacana para mim. Aí, né, na outra edição, o pessoal entrou em contato fazendo convite, eu já me senti lisonjeada, né, só por esse fato, só. Aí a gente acaba ficando nervosa. Eu já tinha um certo alcance no Instagram, já encontrava com muito seguidor e o pessoal sempre é muito bacana quando me encontra nesses eventos, assim, né? Agradece, fala que a gente ajuda, que a gente realmente mostra ali o dia a dia da aplicação. Então a gente já fica muito satisfeito por isso, né? Quando a gente vê que a gente consegue ajudar o pessoal. E na palestra me preparei muito, porque eu queria realmente entregar algo de muito valor ali. E acabou que teve um retorno muito bom. O pessoal gostou demais, elogiou muito para mim, elogiou para o pessoal que estava fazendo o evento, né? Então foi bem bacana. E geralmente o que eu sempre falo, assim, né? Depende do público-alvo também, né? Mas principalmente voltando aqui, igual que é meu público Instagram, que geralmente é pessoas que trabalham com drone ou estão querendo trabalhar com drone, né? Estão pensando em começar a trabalhar com drone, conhecendo a tecnologia. Eu gosto de deixar muito claro que é, é muito mais difícil do que a gente imagina. Só que eu acho que na realidade, não só no drone, tudo na vida é assim, né? A gente sempre acha que vai ser de uma forma e acaba sendo mais difícil. Só que no drone eu acho que ainda é mais ainda. Eu brinco assim que eles ficam me vendo no Instagram, só que pessoalmente assim, na vida real é muito mais difícil do que aparece ali. E é algo muito sério, porque assim, às vezes a pessoa pega o dinheiro que ela juntou a vida dela toda ali para investir, né, para colocar naquele negócio. Então eu sempre falo, gente, não é tão fácil igual parece. Pensa direitinho, né? Olha, vê a questão dos custos, se preparem. Eu sempre passo essa mensagem, assim, porque não adianta a gente falar para a pessoa, assim, né? Ficar mostrando só a parte boa, né? Isso é bom, aquilo público, seja através de palestra ou do Instagram, você está influenciando ele de alguma forma. É claro que todo mundo é adulto, ninguém é bobo, né? Mas querendo ou não, você está passando ali para eles uma mensagem, né? E é muito importante, assim, mostrar o lado real da situação. Que incrível! E como que é os desafios hoje que você passa? Quais são os mais comuns que você enfrenta no seu trabalho? E como que você hoje tem feito para superar esses desafios? Isso é difícil, hein? Então, os desafios é mais voltado, assim, a essa parte de ser tudo muito novo, da gente ter que... eu tenho que estudar o todo, né? Eu tenho que estudar o geral ali para tentar filtrar daquilo dali o que eu consigo utilizar na forma que a gente trabalha aqui, né? Então, no caso do drone, eu tenho que estudar ali sobre pulverização terrestre e pulverização aérea através de avião, porque é a única coisa que a gente tem informação
acadêmica, a informação válida, né, acadêmica mesmo, e tentar aproveitar ali o que eu consigo para a parte prática. O outro desafio também que a gente tem muito é realmente conseguir balancear aí essa questão de rendimento e qualidade, né? Porque às vezes quando a gente fica estudando muito a parte acadêmica, a gente fica mais, a gente fica querendo aumentar ali a questão do coeficiente de segurança, fica muito receoso, e a prática mostra para a gente também que funciona. No drone, eu falei isso no início, né? Mas no drone é assim, a gente todo mundo tá fazendo aqui na prática, falando, mostrando pro pessoal da academia, né? Falando assim, olha, funciona, tá vendo? Tô fazendo aplicação, cada vez tem mais produtor mais utilizando. Se vocês estão falando que não funciona, tem alguma coisa errada, gente. Vocês têm que ver aí o que não está encaixando, porque é muito novo. Então, assim, a prática mostra que funciona, só que aí quando eu vou estudar a teoria, ainda tem muita coisa em aberto. Se você for estudar o pé da letra, parece que não vai ficar legal, mas quando a gente vem e faz a aplicação, a gente consegue um controle bacana, né? Aqui, por exemplo, eu tenho mais liberdade de falar dessa forma, porque aqui na nossa lavoura a gente faz aplicações 100% via drone, e assim, na última safra, por exemplo, a gente teve uma produtividade bacana na nossa colheita. São N coisas que influenciam. A questão das aplicações é uma delas somente, entendeu? Assim, tem que balancear tudo. Mas é muito desafiador trabalhar assim. É uma área muito nova, a gente não tem pesquisas, assim. Às vezes na internet a gente encontra um monte de gente falando, igual eu mesmo, crio bastante conteúdo. Só que eu falo assim, validação mesmo científica a gente ainda não tem, sabe? A gente tem a prática mostrando que funciona. Um pessoal que é nanotecnologia ali, né, parte fazendo direitinho, mostrando que funciona. Mas, assim, é muito desafiador, né? E essa parte. E fora a outra parte também, que eu não gosto de focar muito, porque faz parte que é muito cansativo, é sol quente, é chuva, é sem horário para voltar para casa, sem horário para sair, mas essa daí a gente releva, né? Deixa eu só fazer rapidinho uma pausa pro pessoal. Pro pessoal que aí que tá mandando mensagem, perguntando certificado, perdeu o início da conversa. Gente, o link hoje não está disponível na minha bio, tá bom? Não vamos ter palavra mágica. Depois eu acho que no final a gente fala da palavra mágica, eu falo com você, a gente escolhe uma. Mas pro pessoal, fica tranquilo, eu vou postar lá no meu store depois, vai ficar 24 horas, não ter tempo. Por causa que hoje eu errei, não coloquei no meu perfil. Então fica tranquilo, tá, gente? Vai ter um tempinho aí para você estar respondendo. Tá? Então, primeiro ponto era isso, não esqueçam depois de responder. E outra coisa, agora que eu tava vendo, ganhei um presente hoje de um professor meu e é direto de Minas, viu? Que legal. Café de Minas, Chapada de Minas. Que legal. Então, assim, um gostinho demais, de vocês. Minas é bom demais. Eu gosto bastante. Então, deixa eu ver aqui. Que chegou uma pergunta aqui, eu vou colocar na tela. Como saber qual o melhor drone para começar na pulverização? Depende. A gente aprendendo da agronomia, tudo depende. Vai depender de vários fatores, gente. Tudo depende, né? Mas realmente depende. Vai depender, por exemplo, de como são suas áreas, do tamanho médio das suas áreas, do valor que você tem para investir, da sua propensão ao risco. Geralmente influencia também se você vai prestar serviço ou se você vai ser produtor rural. Porque aí às vezes você vai ter que fazer um investimento diferente, às vezes você vai fazer mais um tipo de aplicação do que outro tipo, às vezes você vai ter que trabalhar mais em volumes ali de 10, 15, 20 litros por hectare, então talvez, mesmo se você tiver uma área pequena, seja mais indicado drones maiores. Então, todos esses itens, esses itens mesmo, influenciam ali na escolha do drone. A questão da cultura, que você vai fazer a aplicação, também pode vir a influenciar também. Geralmente eu converso com a pessoa e pergunto qual cultura que
você vai atender aí, né? Você tem área própria, não tem? Como é que é a cartela? Você já tem clientes ali prospectados, né? Às vezes tem gente, por exemplo, que já é de família de produtor rural, que na própria família já tem ali o pessoal plantando, já planta ali 500, 600 hectares, se juntar todo mundo também, né? Então, assim, tudo isso influencia. No geral, assim, né, só para dar um norte, para não ficar muito vago, né, só não depende, para áreas menores, mas depende também, gente. Mas para áreas menores, é, para áreas menores, se a pessoa não tem um investimento tão alto a se fazer também, um drone de menor porte vai ser mais indicado, porque quando a gente pensa assim, se você está entrando para prestar serviço, você está fazendo um investimento e você precisa do retorno desse investimento o quanto antes, né? Afinal de contas, é o motivo de você ter entrado para prestar serviço, né? É ganhar dinheiro. Então, se você compra um drone de R$ 200 mil, que vai ter quase que o mesmo rendimento que um drone de R$ 100 mil, não tem por que você comprar um drone de R$ 200 mil. Até mesmo porque com o seu drone de R$ 200 mil, seu custo vai ser muito mais alto, porque você vai ter um custo muito maior com a estrutura. Mas ainda assim tem exceção, tá, gente? Então, assim, tem gente que tem área muito pequena, que vai atender área de 5, de 10 hectares, de 15 hectares. Então, se ele tiver um drone pequenininho, ele atende. Só que aí também pode ser o caso, assim, às vezes é a própria pessoa que vai trabalhar, ela vai ter umas áreas ali, não é nem tão pequenas, nem tão grandes, mas aí ela tem um dinheiro investido, ela já quer entrar num drone maior mesmo, porque ela vai ali, vai fazer o trabalho dela rapidinho, quer voltar para casa. Então, isso também influencia. É muita coisa que influencia, assim, sabe? Mas um norte, assim, o primeiro norte é o tamanho das áreas, se é para a área própria, se é produtor rural ou se é para prestar serviço também, influencia um pouquinho. Cultura também, acesso a essas áreas também, né? Se o drone é maior, você vai ter que ter uma estrutura ali maior. Então, são vários itens que influenciam. Quer ver? Chegou mais uma. O que o pessoal está perguntando? Ó, aonde eu tiro a permissão para pilotar drone? Então, gente, a gente não é necessário tirar uma permissão para pilotar drone, igual tem de piloto de avião, por exemplo, né, que a gente associa muito, né, igual tem aí brevet, por exemplo, não precisa disso. O que é necessário, de acordo com a legislação, é que a gente tem que ter em toda a aplicação que é realizada, tem que ter uma pessoa que tenha que ter feito o curso do aplicador aeroagrícola remoto, que é o CAR, né, escreve C-A-R. Na aplicação, tem que ter 100% do tempo uma pessoa que tenha feito esse CAR, né? Tem que ter ali o aplicador aeroagrícola remoto. Porém, não necessariamente o piloto tem que ter esse curso. Só que o que acontece? Geralmente, na aplicação, a gente tem duas pessoas, o piloto e o ajudante de cauda. Geralmente, quem vai fazer esse curso é o piloto. Então, o piloto ele pode co-assumir essa função de ser piloto e de ser aplicador aeroagrícola remoto, ou não também. Então, assim, efetivamente não tem uma certificação. Só que se a pessoa estiver perguntando com o intuito de, eu quero ser piloto de drone, quero começar a trabalhar na área, né? O que poderia ser havia um diferencial ali? A pessoa já ter o CAR pode ser um ponto positivo para ela ser contratada, né? Porque ela já tem a empresa que presta serviço ali, vai ter que ter alguém, às vezes ela paga para os funcionários dela fazerem o CAR também, né? Então, esse daí é um ponto positivo. Mas efetivamente você não precisa de ter uma CNH ou uma brevet para pilotar drone. E aonde a gente pode estar começando a ver esses cursos? Porque eu mesmo nunca fiz um curso. Então, já estou uma leiga aqui. O CAR, gente, ele é um curso sobre legislação, ele vai falar um pouquinho ali sobre aplicação, sobre deriva, só que ele já tem uma grade pré-definida do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério do MAPA, né? Ele tem ali uma grade pré-definida do que tem que ser feito. Esse curso ele tem que ser ministrado por empresas cadastradas no Ministério, cadastrado no MAPA. E porque o que acontece? Quando você faz, a empresa que fez o curso, que te deu o curso, vai informar o mapa, fulano, tal, CPF tal, fez o curso, tá ok. E vai te mandar um certificado também, que aí você pode até imprimir como se fosse uma carteirinha também.
Então, tem que ser por empresas, né? Então, assim, geralmente os CARs são EAD, são à distância. São cursos curtos, assim, é de segunda a sábado na parte da noite, sábado na parte da manhã. Tem uma prova, tem um período, tem presença mínima ali. Tem duas empresas boas que fazem, que eu conheço, que é a Enza. Inclusive, quem quiser fazer pode falar que foi indicação minha, que vai ter desconto também, que é o pessoal da Enza. Depois pode me mandar no direct que eu passo o contato do Eberton. E tem o pessoal também da MD e da Agroefetiva, que dá online, também dá um presencial, que é bem bacana. E o presencial deles já é até mais diferenciado, já também se aprende muito mais coisas de tecnologia de aplicação e etc. Então, assim, né, tem muitos hoje em dia EAD, e geralmente o que eu indico são essas duas empresas, a Enza e o pessoal lá da MD e da Agroefetiva. Ó, e aqui já chegou outra pergunta, já. O pessoal tão perguntando. Olha, eu gosto quando eles estão assim. Para ministrar o CAR, é preciso ser coordenador? Tem uma série de regras para ministrar o CAR, que é a exigência do mapa, né? O processo é todo feito junto ao mapa. Ele tem que ter, acho que o curso do coordenador aeroagrícola remoto. Tem uma série de exigências ali. No site do mapa tem, depois eu posso até pegar, se vocês quiserem. É o pessoal da Campus Soluções, né? Se quiser até me mandar, eu te mando o link do site do mapa. É um processo meio longo, tem que fazer um curso que é presencial, tem que ter um agrônomo, ou a pessoa tem que ser agrônomo, é um pouquinho mais detalhado, é um processo meio longo, depois eu te mando o link. A gente não quis ministrar esse curso, então eu nunca entrei a fundo, por quê? Porque é um curso mais maçantezinho, fala ali um pouco da legislação, fala um pouco sobre questão de deriva. Eu gosto mais das coisas voltadas para a prática mesmo, mais para o dia a dia ali. Então, por causa disso, a gente não correu atrás de ministrar o CAR, não. Ela gosta de colocar a mão na massa já. Eu gosto das coisas que a gente vê que faz diferença ali no dia a dia. O CAR é super importante, é claro, por causa das questões de legislação, só que o curso em si, a pessoa tem que saber, só que aquelas coisas assim que você estuda porque você tem que estudar mesmo, sabe? Porque não tem jeito, né? Você faz porque tem que fazer mesmo, porque não tem muito como. É que nem quando a gente vai tirar a habilitação, que tem que passar pelo aquele cursinho, né? Justamente, entendeu? Assim, fala aquelas coisas importantes lá que a gente tem que saber, mas assim, eu gosto mais das coisas práticas, do dia a dia da aplicação, como é que as coisas que fazem muita diferença ali, que salva a gente, aquelas dicas, essas coisas assim. E deixa eu te perguntar uma coisinha assim que veio assim, sabe aquelas pulgas atrás da orelha? Porque eu fui no evento esse final de semana e eu vi muitas pessoas falando sobre quando a gente vai mudar de carreira, né? Quando a gente troca de experiência profissional. Como que você pode deixar pra gente um conselho, principalmente, ou até pra gente, né? No caso, eu que estou estudando ainda e quero trocar de área. Quais que são os conselhos que você pode dar para estar diversificando a minha carreira, para estar explorando até outras áreas que eu não tenho tanta afinidade? Então, não é fácil não, né? Fazer transição de carreira é bem difícil. Inclusive, eu demorei muito, eu queria ficar com um pezinho aqui e outro lá, né? Eu queria ficar, só que a gente não consegue fazer tudo, né? É bem difícil. Sim. O que eu acho mais importante é você se preparar, sabe? A menos não. Eu acho muito importante você se preparar, saber aonde, né, que você está entrando, o que você quer fazer, né? Ter ali um certo planejamento, principalmente se você já trabalhar na área, já tiver uma renda ali, você largar tudo para entrar em algo novo, que às vezes você nem vai saber como é que é, às vezes nem é aquilo que você quer realmente, eu acho um pouco mais complicado. E outro ponto também que foi bem importante para mim tomar a decisão quando eu tomei foi que eu deixei as portas abertas se eu quisesse voltar, entendeu? Assim, vários clientes meus falaram assim, Chiara, se você voltar, então você me fala, então, que a gente vai voltar a trabalhar junto. Né? Teve um engenheiro que era quase que um tutor meu, assim, né? Que sempre me ajudou muito, que era mais velho, tinha mais experiência que eu. Ele falou assim, vai, Chiara, você é boa de serviço, pode ir, que se você precisar de voltar, eu te ajudo a arrumar cliente. Vai dar certo, mas se não der certo também a gente corre atrás de novo. Então, assim, é cercar de boas pessoas e deixar as portas abertas. E planejar, gente, tem que planejar ali, pelo menos ter um norte, saber aonde que tá entrando, né? Porque,
Principalmente se você Sim. depender daquela renda, né, para alguma coisa, porque não é muito fácil, não, mas é bem difícil, dá um frio na barriga, mas assim, eu não arrependo, não. Ah, que legal. E, É. Kiara, eu queria que você também deixasse uma dica para o pessoal que quer começar nessa área sua, de drone, de agronomia, toda essa parte. Você pode deixar uma dica para esse pessoal? Gente, vocês têm certeza disso, que vocês querem vir para essa área? Não é muito fácil, não, viu? Mas assim, tem certeza, pensa bem. Mas então, brincadeiras à Sim. parte. Se a pessoa está pensando, eu acho legal assim, tenta achar alguém que trabalha e tenta acompanhar pelo menos uma ou duas pulverizações com ela. Às vezes pede para a pessoa para você ir só para você ver mesmo, sem fazer nada. Se você tiver a oportunidade de trabalhar, vá como ajudante mesmo, mas vai, gente, é muito importante. Mesmo se a pessoa quer ser piloto de drone, é fundamental ela saber fazer a cauda, saber fazer o ajudante, saber fazer o serviço ali do ajudante, né? Teve até um comentário do Guilherme aqui em cima, acho que ele falou que o ideal era começar como ajudante. Realmente, se a pessoa, quando ela trabalha de ajudante, de fazer na cauda, ela e ela tiver capacidade para virar piloto, ela fica um profissional muito mais completo. Mas então Legal. acha alguém, né? Voltando à pergunta, acha alguém que trabalhe com isso, se tiver oportunidade, pede para acompanhar, nem que seja uma ou duas ou três aplicações, para vocês verem como que efetivamente é no campo, tá? Pra vocês verem ali qual é a dificuldade ali do campo. Eu vim de um trabalho, eu trabalhava em obra, gente, assim, né? Eu não trabalhava em escritório, então eu trabalhava em obra de fundação, então eu trabalhava debaixo de chuva, trabalhava no sol quente, cheio de barro, etc. Então eu já estava acostumada com esse trabalho mais pesado, só que trabalho de roça é diferente, tá? O cansaço físico é muito maior. Eu falo que o cansaço mental é menor, mas o cansaço físico é muito maior. Então isso faz muita diferença. Então, procura uma empresa para vocês irem acompanhar duas ou três aplicações. E se ainda assim vocês quiserem, estiverem querendo entrar para a área, tenta preparar o máximo que vocês conseguirem. Então, assim, se vocês tiverem oportunidade de fazer curso com alguém que já é da área, ou às vezes aquela pessoa que você acompanhou a aplicação, se a pessoa for mais experiente, se você tiver oportunidade de trabalhar com ela de ajudante, você vai conseguir ali aprender bastante coisa também, mas tenta procurar algum curso com alguém que já é da área para a pessoa te mostrar como é que é. Porque com o drone, gente, pensando no drone como investimento para você comprar, para você trabalhar, é como se fosse um investimento de alto risco. Essa semana viralizou aí um vídeo na internet, todo mundo postou, e o pessoal dos drones todo postou, de um drone descendo em cima de um fio ali e provocando um curto, fritou o drone. Provavelmente o cara, nem sei se ele conseguiu recuperar alguma coisa do drone. Então, Meu assim, Deus. é um equipamento de 180, 200 mil reais que você investe e por causa de coisinha boba você pode ter um custo muito alto, né? A gente está dando manutenção aqui, então a pessoa traz o drone, ela gasta 20, 25 mil, 30 mil reais em manutenção por causa de queda. Então, assim, tenta se preparar o máximo possível por causa dessas questões. Assim, é muito fácil dar coisas erradas. E essas coisas erradas podem ter um prejuízo financeiro muito grande. E o prejuízo financeiro pode vir aliado ali também com uma bala emocional forte também, né? Se a pessoa não estiver preparada, não é muito fácil. Não? Imagina, você tá todo animado, investir 200, 300, 400 mil reais e na primeira semana, na segunda, você ter que gastar mais 30 mil reais, sabe? Tá ali na dificuldade. Então, é bem complicado, assim. A gente mesmo, no início, a gente pensou em desistir várias vezes. Aqui a gente só não desistiu porque a gente era em três, assim, em dois no início, só os dois, depois ficou em três, e quando um queria desistir, os outros estavam segurando a ponta. Mas é bem complicado. Então, entende direitinho no que vocês estão entrando. Beleza? Quer entrar? Prepara o máximo que vocês conseguirem. Porque mesmo preparando, as coisas dão errada. E se você não tiver muita sorte, você pode ter um prejuízo também. A gente teve muita sorte. A gente nunca teve nenhuma queda muito grave, assim, né? Aí eu falo em sorte, por quê? Porque na época, quando a gente começou, não tinha curso. Então, a gente não se preparou. A gente entrou no escuro. Aí a gente teve sorte das nossas quedas ser todas quedas bobas. A gente gastar 5 mil, 4 mil reais ali com equipamento, 2 mil, coisinha boba. Mas não, mas tem gente que, às vezes, mesmo preparando, ainda acaba acontecendo uma coisa mais grave. Mas tem que ser resiliente, ver direitinho no que vocês estão entrando, e se realmente resolver entrar, tentem se preparar o máximo possível. Muito bem. Bom, depois dessas dicas, eu assim, vocês já têm que saber o que vocês querem, né? É isso. Tem Eu certeza que vocês vão também. entrar.
Kiara, eu tenho duas perguntas agora, que é assim, né? O pessoal que vem aqui, eles falam que no começo é tudo fácil as perguntas. E essas duas perguntas que as pessoas assim falam, nossa, Carla, mas você deixou essas duas pro final? Dizem que é as mais difíceis, viu? Porque agora eu sempre deixo no final duas perguntas que mexem um pouquinho com o coração de quem tá assistindo, sabe? Aquela coisa assim, Não, pra dar aquele gostinho de você tem que voltar. Tipo sei. isso, entendeu? Então, eu adoro trazer assim, eu trago uma pessoa uma vez só, aí eu vejo que tem um monte de assunto, eu já falo assim, eu vou deixar agora essa pergunta aqui da próxima vez que ela vir, entendeu? Então, ó, é isso, tá? Tá. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é sobre o seu legado. Não sei se você chegou a ver no nosso perfil, mas uma frase que impactou assim desde o começo do primeiro podcast nosso é sobre o legado, porque era isso que eu estava pensando quando eu criei junto com o meu noivo. Então, qual que é o legado que você quer deixar? Pensando em tudo já. É para eu responder já? Já, né? Pode Posso responder. responder? Então, eu não falei muito disso aqui, até quando a gente começou a conversar no início, mas aqui, a nossa empresa aqui é uma empresa familiar, né? Eu trabalho com meu irmão e trabalho com meu marido. Trabalho, gente, não é a coisa mais, assim, né? Não é o valor mais importante da minha vida. Eu gosto muito de trabalhar, para mim é muito importante, eu sou muito trabalhadeira, sempre acostumada a trabalhar muito até tarde. Mas, para mim, o que mais importa é família. Então, assim, eu tô aqui no dia a dia, tô trabalhando com eles, mas para mim família é o valor mais importante que a gente tem. Então, muito mais do que o trabalho, independente do trabalho que eu faço, às vezes as pessoas me perguntam assim, mas aonde você quer estar daqui 5 anos, daqui 10 anos, aonde que você quer estar? Eu recebi essa pergunta em outro podcast. Aí eu falo assim, eu quero estar com eles, não precisa ser num lugar específico ou num nível empresarial ou profissional específico. Eu quero estar bem com a minha família e ao lado da minha família. Então, a coisa mais importante é isso. Porque, principalmente quando a gente pensa em trabalho em família, a coisa mais triste que tem é família se desfazendo por causa de dinheiro, seja envolvendo trabalho, ou seja envolvendo depois também outras coisas. Então, assim, aqui a gente corre muito atrás, aqui a gente é muito ambicioso, né? A gente realmente quer ter um padrão de vida melhor, quer ganhar muito dinheiro, mas a qualquer momento eu posso trocar tudo realmente só para ter uma relação saudável aqui com a família, com o Bruno, com o Kenny, né, que são, né, meu pai também, né, os três juntos vão ser ali, né, os principais homens da minha vida, mas essa parte de família, para mim, é o mais importante. Então, ter um bom relacionamento e passar isso também para os meus sobrinhos, para os meus filhos também, né, ainda não tenho filhos, mas quando eu tiver, que é o que mais importa, né, é muito além do que eu trabalho, do que o dinheiro que a gente ganha com o trabalho, mas a relação. Porque no final das contas o que se resume é isso. Hoje em dia eu só trabalho com a minha família, mas assim, né? Todo mundo só trabalha junto, mas é a parte mais importante. E é o recado que eu deixo para todo mundo aí. Que lindo! Eu falo que essas perguntas é para aquecer, entendeu? Ah, Agora você entendeu. eu tô péssima com essas perguntas, mas tá bom. Normalmente, eu falo que o pessoal às vezes chega aqui, sabe, já com vergonha, às vezes é a primeira vez que faz live. Aí chega no final, já tá quase chorando, se derramando essas últimas perguntas. No final o Então, pessoal já isso eu acostuma, adoro. já se solta, né? Agora, a nossa última pergunta é sobre a frase que eu te perguntei, lembra? Quando a gente marcou o podcast, mas eu pedi uma frase para você. E você tinha colocado a seguinte frase: drones na agricultura é o futuro que já chegou. Eu queria que você falasse um pouquinho do porquê dessa frase de hoje e se você quisesse deixar um recado aí pro pessoal. Então, gente, é porque na realidade, quando a gente pensa em drone, a gente associa alguma coisa do futuro, né? Drone e tal. Hoje em dia a gente vê muitas coisas aí inovadoras também com drone, né? Assim, é porque como a gente já está acostumada, eu já estou acostumada aqui com os drones na agricultura, eu nem acho inovador mais quase, né? Mas a gente vê aí entregas de iFood com drone, etc. Mas sempre que a gente usa a palavra drone, a gente associa a inovação, aí pensa em questão de futuro, né? A gente acha que está um pouquinho distante. Só que pensando principalmente na agricultura,
tá zero distante, entendeu? Literalmente já tá aqui no nosso dia a dia. E o que eu falo muito também, você me fez aquela pergunta no início sobre os produtores, né? Como que eu convenço os produtores? Quando eles não querem fazer, ou ainda assim eles não estão muito convencidos, eu viro para eles e falo assim, olha, não tem problema não, se você não quiser fazer pulverização com drone agora, você não precisa fazer. Mas, na próxima safra, daqui 2 anos, você me conta se você vai estar pulverizando com drone. Isso eu falava na safra passada. Nessa safra hoje já tem um volume muito maior. Por quê? Porque é viável. É viável economicamente. É um equipamento de um valor aquisitivo muito menor do que outros pulverizadores, assim, né? Pensando em comparativos de rendimento, de menor manutenção. Funciona, muita gente baixa na tecla e não funciona, não fica bom. Funciona, a prática mostra pra gente que funciona, entendeu? O produtor faz uma aplicação por drone. Se for bem feita, depois ele volta e faz mais aplicação. Então, assim, a gente associa drone como futuro. Só que é o futuro que já chegou, porque já está por aí, já está alastrado, né? Muitos produtores já fazendo. Claro que tem regiões que é em menor volume, né? Só que a demanda é muito maior do que tem de drone no mercado. Então, assim, para mim, literalmente é o futuro que já chegou. E se o produtor não está querendo colocar drone dentro da propriedade dele agora, não precisa de colocar, mas eu anoto o nome deles e falo assim, daqui a um tempo eu vou ligar para ver se eles não vão estar pulverizando com drone, se vai ou se não vai estar utilizando drone nas propriedades. É inevitável, gente, não tem como. Na agricultura é inevitável, eu não sei nas outras áreas ainda. Também acho que a tendência é sempre progredir, só que na agricultura já está muito difundido. Os equipamentos são muito bons. A tecnologia melhorou muito, e melhorou muito, assim, num espaço de tempo curto, sabe? Assim, a gente vê de 3 anos para cá do que a gente tem hoje, assim, 2 anos, né? 2023, nós estamos de 2 anos para cá, o tanto que melhorou é absurdo. Muito bem, gente. Eu acho que ela deixou, assim, vários conselhos nessa noite. E eu tenho certeza que aprendemos muito sobre drones. E eu já queria deixar, assim, o que você acha de deixar um próximo episódio já marcado para o ano que vem? Uai, podemos, olha que bacana. Esse uai, gente, eu morava com uma mineira, a Isabela, gente, esse uai cedo era coisa, olha, meu Deus. Mas vamos marcar então. Eu acho que eu não tenho sotaque, tá? Mas tá bom. O pessoal sempre fala. Geralmente as minhas palestras eu começo com um ai, e aí todo mundo fala, e geralmente o povo ri, eu esqueço. Tem um rapaz que sempre fala comigo, ela vai soltar um ai. Eu sempre solto, eu olho pra ele assim nas palestras, ele tá lá falando assim. Realmente, tem só um pouquinho, mas é charmoso, é de Minas, não tem jeito não. Então, Kiara, eu adorei. Muito obrigada mesmo. Eu acho que, assim, todo mundo... Eu não sou do assunto, não tenho nem um pezinho, nem nada no assunto. E já, assim, adorei e entendi tudo que você disse. Só que eu acho que ainda a gente vai ter muita coisa para conversar. Eu tô com algumas ideias, assim, ó, no meu cérebrozinho, como diz minha mãe. Eu não paro. Então, eu tô com algumas ideias aí que eu vou mirabolar certinho essas ideias. E eu acho que você encaixaria muito bem nessas próximas ideias, tá bom? Combinado. Sobre Você me fala, a tecnologia, gente conversa mais. engenharia, essas áreas assim, sabe? Vou deixar só um spoiler aí, pessoal. Que eu acho que, assim, acho que a gente ia fazer um combinado muito bom, viu? Tá bom. Combinado. A gente faz, a gente combina. A gente Então, conversa. tá bom. Muito obrigada pelo A convite. última coisa... imagina. Última coisa que eu queria deixar um presente para você, porque como eu comecei falando um pouquinho, eu sou de Três Lagoas, a gente está distante, está longe uma da outra, e ainda não tenho um lugar para te receber. Mas espero um dia estar recebendo você no lugar. E um presente que eu deixo para os entrevistados toda noite, né, toda quinta-feira, é uma frase que da mesma forma que você me entregou e você foi recebida aqui no nosso podcast, eu deixo uma frase para você lembrar da gente. E a frase que eu fiz hoje, eu achei assim, eu acho que eu nunca fiz uma frase que combine tanto com o que você faz. Eu espero que você goste, tá? Vou ler ela para você. Assim como a pulverização por drones atinge cada canto do campo, que suas ideias alcancem todos os cantos do mundo, sejam a mudança que desejam ver. Que ótimo, que lindo. Foi ótimo mesmo, gostei muito. Obrigada. Então, imagina, é
uma frase que eu quero que, assim, você leve com você também, da mesma forma que você trouxe essa pra gente. Te desejo muito sucesso. Espero você aqui outra vez, tá? Um beijo. Muito obrigada de ter assim, colocado tanta gente aqui na live. Adorei. Que E bom. muito obrigada, viu? Tá bom, obrigada, Carla. Manda um abraço aí para todo mundo da sua equipe. E agradeço pela frase também e pelo convite, né, para a gente estar aqui. E manda um abraço aí para todo mundo que participou, mandou as perguntas, esteve presente aqui na live, aqui, né, no podcast com a gente. Perfeito. Amanhã vai estar disponível no Spotify e no YouTube. E aí eu marco você, para você também estar divulgando para todo mundo, tá bom? Combinado. Então, perfeito. Gente, um beijo. Até o próximo episódio, viu? Tchau. Tchau, gente. Com Deus. Obrigada, Carla.